Você já parou para pensar que uma atitude errada pode custar um legado inteiro? Cã desonra Noé. E o resultado? Uma maldição que atravessa por gerações. Veja que grande paradoxo. Enquanto a terra prometida era abençoada, seus moradores estavam sob sentença de maldição. O que perdemos quando desonramos? A bênção que não voltará. Lembre-se, honrar constrói pontes, desonrar as destrói. No vídeo de hoje vamos refletir sobre as razões pelas quais Canaã e não Cã foi amaldiçoado por Noé. A primeira razão que podemos apresentar está na justiça retributiva. Neste cenário, as consequências dos atos dos pais frequentemente recaem sobre os seus filhos. Assim, Canaã teria herdado a vergonha do ato de seu pai, especialmente se ele for fruto de um relacionamento incestuoso, conforme apresentamos as possibilidades de interpretação no vídeo anterior. A segunda possibilidade, porque a maldição de Noé cai sobre Canaã e não sobre o seu filho Cã, é por causa do presságio profético. Muitos estudiosos acreditam que a maldição foi uma previsão da futura degradação moral dos cananeus, que se tornariam povos idólatras e imorais. Assim, Noé, inspirado pelo Espírito, não estaria apenas amaldiçoando, mas profetizando sobre o futuro de Canaã e os seus descendentes. A maldição sobre Canaã, portanto, refletiria a perpetuação de atitudes desrespeitosas, atitudes estas que já estavam presentes no comportamento de Cã. A terceira possibilidade do porquê a maldição recai sobre Canaã e não diretamente sobre Cã é a questão da bênção irrevogável sobre os filhos de Noé. Um ponto essencial nessa discussão é que Deus abençoou Noé e os seus filhos após o dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso 1, está escrito: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ao que nos parece, essa bênção é de caráter irrevogável, pois foi pronunciada pelo próprio Deus. Isso levanta a hipótese de que Cã, tendo sido uma vez abençoado por Deus, não poderia mais ser amaldiçoado por homens, nem mesmo pelo seu próprio pai. Seria uma imunidade contra maldições humanas. Afinal de contas, se Deus abençoou os filhos de Noé, dentre eles Cã, logo a maldição só poderia recair sobre a sua descendência. Isto reforça a ideia de que a fala de Noé não foi meramente retaliação pessoal, mas um oráculo profético que previa o comportamento corrupto dos cananeus no futuro. Agora, diante de todo esse contexto, é importante trazermos o ensinamento de Jesus sobre maldições. O que Cristo nos ensina é radicalmente diferente da postura de Noé. Jesus disse: Abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Jesus estabelece um novo padrão: não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Isso nos faz refletir se Noé agiu motivado por uma frustração e ira, ou se estava de fato movido por uma visão profética da decadência moral de Canaã, dos cananeus, no futuro. Outro ponto fascinante é que Canaã, a terra dos descendentes de Cã, se tornaria o destino final de Abraão e seus filhos. Antes disso, Terá, o pai de Abraão, havia iniciado uma jornada rumo a Canaã, mas, por alguma razão, ele parou em Harã. Abraão, por sua vez, recebeu de Deus a ordem para ir à terra que ele lhe mostraria, e é a mesma Canaã. Isto revela um paradoxo interessante.
A terra da promessa estava sob o domínio dos descendentes amaldiçoados de Cã. Este estudo nos leva à reflexão sobre o poder das nossas palavras e das atitudes. Noé profetizou sobre sua descendência, mas Cristo nos ensina que a nossa resposta diante das ofensas e perseguições deve ser a bênção e nunca a maldição. Talvez o pecado de Cã tenha afastado sua descendência da bênção plena. A terra destinada a ser abençoada, uma terra que emana leite e mel, passou a ser habitada por um povo amaldiçoado. Todavia, quando os filhos de Abraão finalmente tomam posse da terra, a profecia de Noé se cumpre cabalmente. Os cananeus são expulsos e a promessa se concretiza na linhagem abençoada de Sem. Precisamos, como filhos da promessa, escolhermos cuidadosamente cada palavra que proferimos, para que, em vez de destruição, promovamos reconciliação e graça. O que temos aprendido com a história de Cã e Canaã? Como lidamos com as falhas e desonras daqueles que nos cercam? Estamos prontos para abençoar onde fomos feridos? Como Cristo nos ensina, que esta mensagem inspire em nós uma postura de misericórdia, entendimento e maturidade espiritual. Deus te abençoe.